Olá, sou Carlos Lotar e tenho a honra de apresentar a vocês mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. Aqui do meu lado esquerdo, nossa querida amiga, doutora Valéria Rocha Brasil, especialista em dependência química e cofundadora do Instituto Rocha Brasil. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez com vocês. Do meu lado direito, a nossa nova amiga, acabei de conhecer, Sheridan Luiza de Oliveira, assistente social, especialista em políticas públicas e coordenadora do Programa de Recuperação Feminina do Instituto Padre Haroldo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês nessa roda de conversa e podendo apresentar um pouco do nosso serviço e do cuidado especializado a mulheres. Que bacana, seja bem-vinda. E Vinícius Marinassi Cardim. Seja bem-vindo, Vinícius, psicólogo, atualmente ocupa o cargo de gerente de operações na FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, é isso? Isso mesmo. Olá, uma saudação a todos aqui que compõem hoje essa roda de conversa e também especial para quem vai nos acompanhar, tá? Que seja um momento oportuno, produtivo a todos. Legal. E por último, não menos importante, meu querido amigo Dr. Quirino, médico psiquiatra formado pela USP, teve uma importante missão no governo federal de pilotar a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, aliás, fez um exímio trabalho, um excelente trabalho, te admiro demais pelo teu trabalho, o senhor sabe disso, e agora está com um desafio novo, um desafio interessante e importante para o estado de São Paulo, que é pilotar o Hub, esse importante equipamento que está instalado aqui na nossa capital. Nos atualize um pouco sobre isso, como está esse trabalho, como está os 100 dias, um pouco mais de 100 dias, né? O Hub está completando agora 4 meses, para que todos tenham conhecimento do trabalho. Aliás, deixar um abraço gigante para o nosso governador Tarcísio de Freitas e parabenizá-lo mais uma vez por ter te trazido para cá. Maravilha, muito obrigado, meu grande amigo Carlos, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com a doutora Valéria, com a Sheridan, com o Vinícius e com os amigos que estão nos acompanhando de casa nesse importante momento de debate sobre políticas públicas, de cuidar das pessoas com dependência química, de enfrentamento às drogas. E nesses últimos 4 meses, Carlos, eu estou com a oportunidade de estar à frente de um importante serviço do governo do estado de São Paulo, que foi criado no mês de abril desse ano, estou completando agora 4 meses de funcionamento, que é o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas. Serviço que tem como objetivo cuidar, tratar de pessoas que apresentam quadros graves de dependência química e frequentam cenas abertas de uso de drogas na região central do município de São Paulo. Esse serviço conta com um pronto-socorro, um pronto-atendimento, porta aberta, que funciona 24 horas por dia e que recebe as pessoas que vêm dos mais diferentes contextos e que apresentam os quadros mais diversos relacionados à dependência química. Lá no Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, nós recebemos pessoas que procuram de maneira espontânea o nosso serviço, pessoas que são trazidas pelos seus familiares, pessoas que são encaminhadas por outros serviços. Nós recebemos também pessoas que são abordadas nas ruas por equipes especializadas que nós temos lá no Hub, equipes também da prefeitura que abordam essas pessoas nas cenas abertas de drogas, buscando mobilizá-las para o tratamento e quando conseguem, então, levam essas pessoas para o nosso serviço. Só para que os amigos possam ter uma ideia do volume de trabalho lá no Hub, nesses últimos 4 meses, nós fizemos já, Carlos, mais de 7.000 atendimentos. Foram 7.300 atendimentos nesse pronto-socorro portas abertas. E encaminhamos desses atendimentos, para internação em hospitais, acolhimento e comunidades terapêuticas, mais de 3.100 pessoas. Ou seja, mostrando que, na realidade, nós vimos tendo uma demanda reprimida muito grande por esse tipo de cuidado, por internação em hospitais, por acolhimento em comunidades terapêuticas. E o Hub, então, veio com essa proposta de abrir efetivamente as portas para receber as pessoas que precisam de cuidado especializado, cuidado em ambiente protegido, como os hospitais, como as comunidades terapêuticas. E depois também, nós, quando o paciente volta da internação nos hospitais, volta do acolhimento das comunidades terapêuticas, nós ajudamos para que essa pessoa possa dar sequência no seu tratamento. Porque é muito importante, Carlos, que as pessoas que apresentam quadro de dependência química, após a internação, após o acolhimento, nesses importantes serviços como os hospitais, as comunidades terapêuticas, é muito importante que essas pessoas possam dar sequência no tratamento para que nós possamos ajudá-la na sua efetiva recuperação, para que nós diminuamos a chance de que ela possa apresentar recaída
do seu quadro clínico, que ela volte a usar drogas. Então, nós temos lá no Hub, né, uma outra unidade de cuidado, que é um centro de atenção psicossocial, onde nós acompanhamos o paciente depois que ele volta da internação e do acolhimento. Isso é muito importante porque, além do cuidado em saúde que nós ofertamos lá no centro de atenção psicossocial, que nós temos lá no Hub, hoje nós acompanhamos mais de 600 pessoas já nesse serviço, além do cuidado na área de saúde que ofertamos lá no Hub para essas pessoas no pós-alta, nós também ajudamos as pessoas a acessarem serviços socioassistenciais, porque nós sabemos, por exemplo, que a pessoa que apresenta quadro de dependência química grave, que frequenta essas cenas abertas, uso de drogas, muitas delas perderam o suporte da família, perderam vínculos sociais, pessoas que perderam o emprego. Então, nós ajudamos as pessoas a se instalarem em casas de passagem, repúblicas terapêuticas, casas terapêuticas, onde elas podem morar e dar continuidade ao tratamento lá no Hub. E ajudamos também as pessoas a acessarem programas de capacitação para o trabalho, tanto do Estado como da Prefeitura de São Paulo, para que elas possam voltar a trabalhar, ter uma vida digna, uma vida autônoma, uma vida cidadã. Que fantástico, um trabalho completo, né? O número que você acabou de apontar aí nos chama muita atenção, porque são 7.000 atendimentos e 3.000 encaminhamentos, né? Então, ou seja, o serviço, doutora Valéria, está funcionando de fato, né? Quase 50% dos atendidos foram encaminhados para algum tipo de tratamento. Exato. Eu sempre admirei o seu trabalho, né, doutor? Porque eu trabalho praticamente com o serviço privado. Então, o serviço público, com esses 30 anos de carreira que eu tenho, sempre foi muito precário, se comparado à necessidade pública de tratamento. Desde que você entrou, você revolucionou isso. Primeiro, por quê? Porque eu acredito em um trabalho em rede. O trabalho de rede, que aí é uma forma de você enxergar o transtorno de uso de substâncias, o tratamento, de uma forma longeva e como um processo. Então, na hora que você diz, bom, a gente recebe as pessoas, tá, ok, dá aquele pronto atendimento, porque envolve a questão física, envolve sobrevivência, às vezes a pessoa precisa de um atendimento clínico mesmo de imediato. Bom, a partir daí, o que a gente vai acionar na rede para daí começando a tecer o tratamento, porque o tratamento é esse processo que você vai tecendo. Então, precisa, para isso você tem que ter comunidades terapêuticas, você tem que ter clínicas efetivas de tratamento, de internação, às vezes involuntária, tem que ter residências terapêuticas, tem que ter tratamento ambulatorial, grupos de ajuda mútua. Aí você construindo essa rede toda, você vai tecendo. Então, o termo principal bom, pós-internação, nós vamos fazer o quê? E não necessariamente precisa ser internação. A gente não pode achar que todo mundo tem que ser internado, não. Mas também não pode ter preconceito, porque a luta antimanicomial, que foi correta, no tempo certo, em que se implantou, acabou indo para o outro extremo, em que internação é um sacrilégio, virou um preconceito contra a internação. A gente tem que ter essa ideia de rede, e a rede tem que contemplar todos os tipos de serviços, inclusive os grupos de ajuda mútua, e você faz isso com maestria, no serviço público. É verdade, concordo em número general. Doutora, aproveitando, entre as internações que acontecem, os tratamentos que acontecem, a busca é maior pelo tratamento masculino, feminino, como que está isso hoje? Como que o senhor vê isso hoje? O público que nós atendemos, Carlos, lá no Hub de Cuidados em Crack contra as Drogas, majoritariamente um público formado por homens, adultos jovens, que são as pessoas que hoje nós atendemos majoritariamente no nosso serviço. Entretanto, nós atendemos também outras populações, que comparativamente aos homens é menor, porém, uma população também que precisa de um cuidado especializado. Nós atendemos lá mulheres, população trans, e buscamos encaminhar essas pessoas para o tratamento de acordo com as suas necessidades, né? E é uma coisa importante, né, que foi dito aqui, o trabalho envolvendo os vários atores, né, que podem ajudar e contribuir para a recuperação da pessoa com dependência química. No Hub nós temos buscado trazer para dentro do serviço vários desses atores, como por exemplo os grupos de
mútua ajuda e apoio familiar. Nós temos uma parceria importante hoje com a Federação de Amor Exigente, Sim. que ajuda no acompanhamento de famílias que levam os seus filhos, que levam seus maridos, enfim, para o tratamento. E uma outra questão, né, que, para ficar claro aqui, nós realizamos o encaminhamento de um grande quantitativo de pessoas, né, para internação hospitalar, para acolhimento massoterapêutico, para receber o tratamento em regime protegido. Como falei aqui, em 4 meses, mais de 3.100 encaminhamentos, mostrando novamente que nós tínhamos um déficit, nós tínhamos um buraco, né, para esse tipo de cuidado na assistência pública aqui em São Paulo, e que hoje nós temos buscado reverter essa situação com a criação do Hub e, na verdade, com a estruturação dessa rede, né? Então, se a gente falar de internação, por exemplo, hoje o Hub conta com leitos de retaguarda em 11 hospitais especializados em dependência química e em 28 comunidades terapêuticas, para que nós possamos encaminhar de maneira efetiva as pessoas que necessitam de cuidado. A internação, como a doutora Valéria já nos disse, é fundamental, o acolhimento com as terapêuticas é fundamental em alguns casos que apresentam risco maior para a sua integridade, que precisam efetivamente de fazer um cuidado inicial no ambiente protegido, porém a continuidade do cuidado é importante. E como eu disse aqui, nós atendemos aí, tivemos mais de 7.000 atendimentos e encaminhamos 3.100 pessoas, mostrando que muitas pessoas também que chegam até nós, naquele momento não precisam de internação, enfim, não precisam de acolhimento com a terapêutica, e nós buscamos encaminhar para serviços de base comunitária, como ambulatórios de saúde mental, mas tudo isso para ficar claro, né, e aí eu engrosso aqui o coro com a doutora Valéria, que nós precisamos cada vez mais, Carlos, ofertar cuidado, tratamento, assistência para as pessoas de acordo com suas reais necessidades. Ou seja, o poder público, quando tem necessidade de internação, muitas vezes internação involuntária, o poder público precisa ofertar esse cuidado. Quando tem necessidade de cuidado em comunidade terapêutica, no acolhimento nessas entidades que são importantíssimas para o cuidado das pessoas, o poder público precisa oferecer cuidado nessas entidades. Entretanto, a gente precisa também estar atento para a continuidade do tratamento, para o tratamento em serviços de base comunitária, como ambulatório de saúde mental, centro de atenção psicossocial. A gente precisa cada vez mais ligar os cuidados na rede de saúde com cuidado em serviços da rede socioassistencial, porque, na verdade, a gente precisa buscar efetividade no serviço. Não adianta só o camarada que está saindo da Cracolândia, de cenas abertas de drogas, oferecer um serviço de saúde, se ele não tem onde morar. Eu preciso ajudar ele a conseguir um lugar para morar. Depois eu preciso tentar ajudá-lo a conseguir se capacitar para o trabalho. Tudo isso para mostrar, no mercado de trabalho. Tudo isso para mostrar que esse serviço, né, de assistência, de cuidado, que visa a recuperação efetiva do dependente químico, precisa contemplar todas essas etapas do tratamento. Muito bom. Eu queria aproveitar a presença da Sherida, que coordena um trabalho importantíssimo lá na instituição Padre Haroldo. Aliás, fazer uma parte aqui, o Padre Haroldo, eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo em vida, né, uma pessoa que sempre se entregou ao máximo para a pauta, para a causa, e nos deixou muita saudade, mas deixou um legado de trabalho e um trabalho sério, né? Então, parabéns pela tua função lá hoje, e eu tenho certeza que o trabalho continua sendo feito com a mesma qualidade, com a mesma atenção de quando ele estava presente conosco. Sheridan, aproveitando a fala do Dr. Quirino, ele comentou que a busca hoje é maior por homens no tratamento, né? E você que coordena um trabalho feminino, você vê alguma dificuldade na captação, no entendimento das mulheres para buscarem ajuda? O que a gente precisa ter de mais qualidade para atrair essas mulheres para um tratamento? Não só as mulheres, as trans também, como ele bem disse, são recebidas hoje no Hub. Como você vê isso? Então, Carlos, como eu disse, é um prazer enorme estar aqui. Eu me sinto assim, muito agraciada por ouvir o Dr. Quirino trazendo informações sobre o Hub, esse olhar de cuidado para populações específicas, mas que trazem esse cenário de dificuldade de mulheres, pessoas trans, né? Aproveitarem esse recurso disponível para elas. Mas isso é explicado pela UNODC em 2018. A ONU nos mostra aí que mundialmente entre 1 em 7 pessoas, né, que fazem uso de álcool e outras drogas no mundo, né,
acesso a serviço especializado na área de transtornos por uso de substâncias. E a cada 5 que estão acessando esse serviço, uma é a mulher. Mas nós temos a cada 3 pessoas que fazem uso de substâncias no mundo, uma é mulher. Então essa matemática aí não bate. Não está fechando. Não está fechando. O que a gente percebe é que, de fato, as mulheres têm dificuldade de se assumirem adoecidas pelo uso de substâncias. Esse é um problema cultural que tem aí no patriarcado a sua essência, porque compreende-se no imaginário social que o papel da mulher é daquela que cuida, ela é responsável pelo núcleo familiar, pelos filhos, e ainda se tem a ideia de que esse é um problema de ordem moral quando a pessoa faz uso de substâncias e não de saúde. Então, se ela adoece por fazer uso de substâncias, ela está comprometida moralmente, ela coloca a sua família em risco por conta disso. E se ela assume, eu preciso de um cuidado especializado, ela tem que assumir publicamente que fracassou. E as famílias tendem a ter menos tolerância com essa mulher. Isso já é um fator muito dificultador. Então a mulher sofre mais vergonha, medo, preconceito, estigma. E aí quando a gente traz isso para as mulheres trans, potencializa muito mais, né? Nós temos aí uma expectativa de vida da população brasileira de pessoas trans de 35 anos. E agora você imagina uma pessoa trans, né, uma mulher trans, dependente de substâncias, e encontrar um espaço especializado no cuidado. O Hub tem proporcionado isso, porque ele facilita o acesso dessas pessoas e conecta essas pessoas a cuidados especializados. O Instituto Padre Haroldo, ele é uma das 28 comunidades terapêuticas, né? Ele tem 13 serviços, dentre os serviços, comunidades terapêuticas. E somos uma das 28 que oferta esse cuidado pensado, desenhado para atender essa mulher nas suas especificidades, né? E atender a mulher trans também com transtornos por uso de substâncias. Fato é que nós, profissionais e serviços, precisamos entender a dificuldade que essa mulher tem de se compreender adoecida e de enfrentar todo o processo de acesso e receber um cuidado que pensa a necessidade dela para que ela continue, né? E aí tem que se fazer um trabalho com toda a sociedade, né, doutor? Com toda a sociedade, para que nós não ofereçamos mais barreiras, mas pontes de acesso. Nós temos aí barreiras estruturais, barreiras sistêmicas, barreiras culturais, que envolvem todo esse pensamento em torno dessa mulher, que precisam ser superados. E essa discussão aqui já favorece isso, né? De repente nós temos alguma mulher nessa condição que tem dificuldade de se assumir adoecida. Haja vista que a maioria das alcoolistas fazem uso em casa e escondido. Houve uma época, eu já estou há 23 anos, né, cuidando de mulheres com transtornos por uso de substâncias, que eu ouvi uma delas me dizer assim: Sheridan, eu moro sozinha, eu compro a bebida alcoólica e eu escondo de mim mesma, na minha casa. E às vezes, quando eu vou acessá-la, é difícil encontrar. E quando a gente estava conversando sobre isso, mas por que você mora sozinho? Porque eu tenho vergonha de mim, mesmo sozinho. Então imagina o distanciamento que essa mulher tem, né, da realidade do adoecimento a acessar saúde. E a gente tem que fazer algo sobre, né, na desconstrução dessas barreiras e desses pensamentos sobre essa mulher. Isso. Imagina. Pois não. E eu acho, Sheridan, que também o número de serviços especializados em mulher ainda é muito menor do que de fato a demanda traz, né? Então a gente tem de vários lados. O transtorno de uso de substâncias já é permeado de preconceitos. Uhum. Só que a mulher, além de ter, como você mesma disse, o transtorno, ainda tem o medo de se expor. Porque a vergonha, porque assim, as mulheres acima de 40 geralmente bebem em casa mesmo, e as mulheres com menos idade, elas se expõem mais ao risco, porque uma vez eu fui dar uma palestra e um colega meu estava junto,
E eu dei a minha palestra tal, depois ele foi dar a dele e ele perguntou, pessoal, era uma palestra para homens, predominantemente, que era chão de fábrica, numa empresa tal. Pessoal, como é que a gente chama menina alcoolizada na balada? Sabe o que todos responderam? Lanchinho. Quer dizer, então, é um preconceito, acho que uma das primeiras barreiras de todos nós profissionais é quebrar o preconceito da mulher alcoolizada, seja dentro de casa, porque a própria família quer abafar, não quer enxergar, e quando enxerga meio que põe panos quentes e tal, e quando vai para a rua, ninguém a vê como alguém que está precisando de ajuda, a vê como alguém que está prestes, está assim, disponível para ser usada. Então, eu acho que o preconceito é um dos maiores desafios da prevenção no que tange ao transtorno de uso de substâncias feminino. Acolhemos recentemente uma mulher encaminhada pelo Hub, que veio da cena de uso aberta, né? E investigando sobre a realidade dessa mulher, nós descobrimos que essa mulher estava desvinculada do núcleo familiar dela há 7 anos, o período que ela estava lá na cena de uso aberta. E aí, conversando, ela disse: Shelda, eu não tenho coragem de voltar para casa, eu não tenho coragem de refazer o contato por vergonha, porque eu usava maconha, depois cocaína, mas quando eu acessei o crack, eu precisei ir para a Cracolândia. E eu nunca mais voltei para casa. Então, toda a nossa equipe multidisciplinar foi trabalhando com aquela mulher e ela foi se sentindo mais segura para refazer o contato com a família. Nosso serviço social entrou em contato com o serviço de proteção social do município de residência dessa família. O CRAS fez a visita domiciliar até aquela família, colocou eles em contato conosco. A família veio até o Instituto Padre Haroldo e refizeram os vínculos, né, com todo um cuidado. Mas imaginem o distanciamento. E ela dizia com muito sofrimento: por vezes eu via algum dos meus me procurando na Cracolândia e eu não tinha coragem de apresentar, por causa da minha vergonha. Né, do medo de enfrentar essa realidade. Minha família não merece isso, né? Então, nós temos que ter essa visão ampla sobre esse cenário e, enquanto profissionais, termos esse cuidado maior com essas vulnerabilidades, com essa realidade, para facilitar a aproximação ao cuidado, né? E não estigmatizar ainda mais. Sim. Vinícius, aproveitando a fala aqui, né, aprofundar um pouquinho mais na questão feminina do tratamento, você como gerente de operações hoje da FEBRACT, pessoal, para quem não conhece, é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, né, uma federação que eu também admiro o trabalho, de longa data, e que hoje congrega diversas comunidades terapêuticas que fazem parte desse quadro, né. Feminino, você acha que tem uma resistência por conta dos proprietários de unidades, das associações, das instituições de investirem no tratamento feminino? Como você vê isso? Olha, pegando assim essa conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui, eu creio primeiramente que nós temos um déficit a ser suprido entre a demanda, a quantidade da demanda e a oferta do tratamento que a gente hoje oferta, né? Obviamente. Mas no que se refere a dados atuais, até mesmo no programa Recomeço, isso há pouco tempo, questão de 1, 2 anos atrás, nós tínhamos 16, 15% de vagas sendo ofertadas ao público feminino. Okay. E esse cenário também a gente pode aplicar para outras modalidades de tratamento, atendimento, enfim, atenção às pessoas acometidas pelo transtorno por uso de substâncias. Então, na minha percepção, existe um déficit a ser suprido. Um gargalo que a gente precisa hoje equalizar. Porque todos os dados mostram que o consumo de substâncias hoje é feito quase nas mesmas proporções entre homens e mulheres. A depender do que a gente leva em consideração, as mulheres estão consumindo até mais. E como que a oferta de cuidado também não acompanhou isso? Então, acho que todo esse estigma social que a Sheridan trouxe, né, tem muita relevância e explica muita coisa nesse sentido. Tá? E uma outra questão, cuidar da mulher é muito diferente de cuidar do homem. E, além de termos poucos serviços, parte desses que hoje existem simplesmente
trouxeram um programa masculino para uma parede cor-de-rosa, achando que aquilo era ofertar trabalho para a mulher. Existe uma singularidade, né? Uma especificidade nesse cuidado. E a gente precisa garantir isso. E também estudos mostram que se esse cuidado for preparado minuciosamente para a mulher, a adesão dela se torna até melhor. E o prognóstico desse cuidado é melhor, inclusive. Então, vale a pena investir nisso. E a Febract faz esse treinamento, esse investimento, capacitação dos associados, Então, nesse sentido? sim, Explica um pouco mais para nós o trabalho da própria Febract, para quem não conhece. maravilha. Eu tenho 2 questões para responder. A primeira delas envolve o programa de filiação, Ok. qualificação dos serviços. Hoje a Febract oferta esse programa de filiação. Ao todo, a gente está presente em 17 estados no Brasil, incluindo o Distrito Federal. São 270 CTs filiadas à Febract. Essas CTs, elas recebem toda a assessoria e suporte no que se refere a aspectos metodológicos e técnicos para a operação do serviço, legais, no que tange a adequação diante de resoluções e imperativos previstos em lei, e também, somado a isso, questões éticas que englobam a operação de uma comunidade terapêutica. Então, sobre esses eixos, a Febract oferta toda essa estrutura de assessoramento e cuidado dos serviços. E também nós temos uma frente de trabalho que envolve a capacitação dos profissionais. Então, existe a qualificação dos serviços e a capacitação dos profissionais. E aí a gente está falando dos cursos modulares que a Febract hoje oferta. Ao todo são 3 módulos. Tá? A Shell, inclusive, é uma das professoras que trata também de um tema da dependência química na mulher. Então, dentro dos nossos cursos de capacitação, a Shell ministra esse tema com muita sabedoria e maestria Propriedade, né? como professora. E um dado interessante, né, os cursos hoje já atingiram a incrível marca de mais de 60 mil alunos Que capacitados, fantástico. tanto na modalidade Importante. presencial quanto online. A Febract está, eu vou até já fazer aqui, me permite o espaço, em dezembro de 2024 nós teremos a Conferência Mundial de Comunidades Terapêuticas aqui no Brasil, né? E a Febract vai sediar e, enfim, Que organizar legal. toda a estrutura da conferência. Que Então, bacana. já deixo um convite e para quem Que está nos bacana. assistindo se programar também, porque vai ser um evento de primeira linha. Que Os melhores fantástico. profissionais do mundo reunidos para falar do tratamento. Certamente o Daniel vai te convidar para uma outra oportunidade para que você venha falar um pouco mais desse evento, que eu acho que é importante para todos nós que trabalhamos com isso, estar presente, participarmos também, né? Doutor, a fala dele é muito importante quando ele diz no cuidado, no treinamento, na capacitação, porque as famílias também se sentem inseguras para onde encaminhar no caso de uma internação, né? Sabemos que a internação não é o final de tudo, existem outras formas de se abordar o caso, mas na maioria dos tratamentos das internações, a gente tem um problema sério hoje que nós conhecemos, que é a questão dos captadores, né? Que são as pessoas que, infelizmente, se preocupam mais com o lado financeiro do que com realmente se a pessoa vai ter um tratamento que vai trazer um resultado efetivo naquilo que as famílias buscam. O governo também olha muito isso, ele se preocupa com isso na contratação dessas comunidades terapêuticas. Qual que é o papel da Febract nisso tudo? Como você vê isso? Essa é uma questão central, né? Porque a recuperação da pessoa com dependência química passa necessariamente por uma oferta adequada de cuidado, de assistência, de tratamento. E nesse contexto, então, é importante que as famílias ou a própria pessoa que apresenta com a dependência química e vai buscar tratamento atente para a entidade onde essa pessoa vai receber o tratamento, o tipo de cuidado que vai ser ofertado lá. Hoje, no governo do Estado de São Paulo, há um cuidado bastante grande em relação aos serviços para onde essas pessoas são encaminhadas. As pessoas que são encaminhadas do Hub de Cuidados em Crack contra as Drogas, esse serviço recém-criado, do governo do Estado de São Paulo, nós temos como retaguarda 11 hospitais especializados no tratamento de dependência química, que são acompanhados de perto, que são fiscalizados pela Secretaria do Estado da Saúde aqui de São Paulo, e nós temos 28 comunidades terapêuticas, para onde nós também encaminhamos os nossos pacientes, e que são serviços que são acompanhados pela Secretaria do Desenvolvimento Social.
com fiscalização, acompanhamento de perto do cuidado que lá é ofertado. Então, essa é uma questão muito importante. O governo do Estado de São Paulo é bastante atento em relação a isso. E as federações das farmácias terapêuticas, né, por exemplo, também desempenham um papel de fundamental importância, né? O trabalho da FEBRAT, que eu conheço já há bastante tempo, que congrega, né, quase 300 entidades, é fundamental, porque a atenção com a qualidade do serviço é muito importante. E também é muito importante que nós consigamos garantir que todas as necessidades do paciente vão ser atendidas no momento da internação. Essa é uma outra questão fundamental, que todos os direitos dos pacientes também sejam garantidos no momento da internação. Falando dessas questões mais específicas, por exemplo, lá no Hub, falando das necessidades atendidas, né, das mais diversas áreas, lá no Hub, por exemplo, nós recebemos muitos pacientes que vêm das cenas abertas de drogas, né, que vêm da Cracolândia e que apresentam problemas importantes de saúde física, né? Por quê? Porque essas pessoas estão em situação de grande vulnerabilidade, muitas vezes na rua durante anos, como a Sherida falou, né, uma mulher na rua durante 7 anos. Essas pessoas, elas apresentam muitas doenças físicas e é importante que quando essa pessoa é encaminhada para um serviço, que aquele serviço, por exemplo, possa estar capacitado para dar conta também dessas necessidades. É importante que esses serviços estejam capacitados para dar conta de problemas, por exemplo, outros na área da saúde mental. Não é incomum pessoas que apresentam quadros graves de dependência química apresentarem comorbidades com outras doenças mentais, quadros psicóticos, depressão, ansiedade. Esses problemas também precisam ser manejados durante uma internação. E falando, por exemplo, da questão dos direitos da pessoa, esse é um outro ponto de fundamental importância, né? Então, a gente falou aqui das modalidades de internação. A internação hospitalar, né, ela pode ser realizada de maneira voluntária, quando o indivíduo opta e concorda com o tratamento, de maneira involuntária, quando o indivíduo não concorda, mas o tratamento é imperioso, ou seja, se a internação não for realizada naquele momento, o indivíduo pode estar numa situação grave de risco de vida, ou internação compulsória, quando o juiz assim determina. Mas é interessante e importante falarmos aqui que mesmo uma internação involuntária, né, que no primeiro momento para algumas pessoas pode parecer algo, caramba, será que isso daí é uma situação que garante os direitos do paciente? Quando indicado de maneira apropriada, ou seja, para salvaguardar os direitos daquela pessoa, em especial o direito à vida, para salvaguardar a segurança de quem convive consigo, sim, os direitos básicos daquele indivíduo estão sendo respeitados. Porém, é muito importante que nós entendamos que quando a internação, por exemplo, nessa modalidade involuntária é realizada, é importante que o serviço que recebe o paciente vá tratar o indivíduo de maneira apropriada, cuidando dele, para que essa situação dessa internação involuntária possa efetivamente se reverter em favor do paciente, ou seja, nenhum tipo de abordagem terapêutica pode acontecer em desfavor do paciente. Então, essa é uma questão muito importante, né, e que todos esses aspectos de garantia de direitos, de oferta de tratamento de acordo com as reais necessidades do paciente, que tudo isso seja ofertado, seja garantido para o paciente, para que, no final das contas, os resultados sejam cada vez mais efetivos. Porque eu acho assim, tem uma questão entre nós profissionais que trabalham, seja em comunidade, fora, que for, é um grande desafio, que é conseguir quebrar o automatismo no tratamento de transtorno de uso de substâncias. O que eu chamo de automatismo? Por isso que é importante, Vinícius, o que a FEBRACT faz. Porque na década de 90, quando eu estava trabalhando no início da minha carreira, tinham muitas comunidades terapêuticas que tinham muito boa vontade, entendeu? A gente via que as pessoas queriam ajudar o próximo, então muito pautadas em alguma instituição religiosa, ou até mesmo pais de dependentes químicos que tinham acabado de se recuperar,
já o menino ficava empolgado, ia lá, comprava um sítio, abria uma comunidade terapêutica para ele trabalhar com aquilo, ou mesmo não montava comunidade, mas ia trabalhar já na comunidade na qual ele já estava se tratando. Então, quer dizer, ele mal estava dando conta da própria vida ainda e acabava com boa vontade, tanto para se tratar, quanto para tratar do próximo, fazia aquilo. Então, isso gerou um preconceito das pessoas, porque claro que muitas atrocidades aconteciam, não por maldade, mas por falta de experiência e de profissionalização, entendeu? E aí reforçou um preconceito, e mesmo depois de profissionalização e tudo mais, nós temos que ter o seguinte cuidado: linha de montagem. E quando você está na dinâmica de uma clínica ou de uma comunidade, de um sistema de internação, você fica muito naquelas atividades, né? Tá hora, acorda tá hora, faz isso, faz aquilo, os 12 passos, os não sei quanto passos, tudo aquilo muito assim. E a equipe tem que se trabalhar constantemente, porque senão vira linha de montagem. E o que a gente não pode esquecer, nós profissionais, que antes do transtorno de uso de substâncias, existe um ser humano que tem um nome, que tem uma história de vida e que é única. Aquela história é única diante de todos os que estão em volta, entendeu? Então, esse é um desafio que eu acho que a Febract deve trabalhar bastante e que nós temos que olhar o tempo todo isso para nós. Porque a gente tende à linha de montagem, quando você está num ambiente que tem uma rotina muito bem definida. Então, assim, gente, tem que ver o ser humano, que é portador de um transtorno, ele não é um transtorno ambulante, ele é um portador, e tem que ter, sim, grupos específicos de mulheres, grupos específicos de homens, grupos específicos de trans, grupos específicos de jovens, adolescentes. Tem que ter, cada modalidade é uma modalidade, dentro dessa modalidade existem seres humanos únicos, que por isso que você tem que ter a rede para ver que aí tem o gerente de caso. Eu luto muito pelo gerente de caso. O gerente de caso tem que acompanhar e tecer o caso para aquele indivíduo, com toda a rede disponível. Aquilo é único. Muito bom. Bom, em resumo, acho que é importante você que nos assiste, sempre que for buscar uma ajuda, uma indicação familiar, uma indicação de um amigo, uma indicação profissional é muito importante para saber aonde você está fazendo esse encaminhamento, aonde você está buscando essa ajuda. Quero pedir aqui ao nosso querido amigo Vinícius, da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que faça suas considerações finais. Reitero meus agradecimentos a todos, a doutora Valéria, Quirino, o Carlos por também ter nos chamado, o Shell que está me acompanhando, ao Daniel que não está aparecendo na gravação, mas também estendeu o convite, formalizou, para nós estarmos aqui hoje. E diante do que a gente conversou, acho que temas muito importantes foram colocados em pauta, desde as questões técnicas que regem esses serviços, como a necessidade de um gerente de casos, da elaboração de um plano de atendimento singular, mas para além disso, de um dispositivo de cuidado capaz de ofertar estratégias efetivas de reabilitação psicossocial e reinserção social, porque para além das questões que o senso comum avalia ou concebe a dependência química, existe uma questão social de autossustento, empregabilidade, educação, retorno ao convívio e como que esse indivíduo vai se manter, como que nós também atuamos nesse ambiente para que ele seja hoje favorável à manutenção dos ganhos que ele começou no Hub, depois sendo encaminhado para uma CT ou para algum outro tipo de serviço. Não dá para a gente ter um olhar reducionista. E acho que essa conversa que a gente teve abriu todos esses leques, não deu para nós nos aprofundarmos, mas deu para nós salientarmos, apontarmos sobre essas necessidades. E no que se refere ao trabalho da Febract, o comprometimento de qualificar os serviços de comunidades terapêuticas, os tornando cada vez mais abrangentes ao ponto de atender as complexidades da dependência química, acredito que seja, dentre as missões, uma das maiores. Então, queria aqui agradecer, finalizando o meu comentário, passar os contatos da Febract, que são muitos, vou resumir no site, e no site o pessoal pode achar telefone e e-mail, tá? Então é www.febract.org.br, lá nós temos os contatos, como telefone, e-mail e os diferentes setores dos quais as pessoas podem se interessar, ou seja, de filiação ou cursos. Instagram? Febract também, Febract Febract. oficial. Se for @Febract, já vai achar.
salvo engano, @Febract-oficial. Tá? Fantástico, fantástico. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Sheridan? Saio daqui muito honrada e contemplada por essa discussão, né? Trazer a especificidade do público feminino e as diversidades de gênero para esse contexto do transtorno por uso de substâncias, pensar o cuidado, pensar a conexão dos serviços, isso é muito importante, porque nós temos mulheres e mulheres. Então, além da superação dos estigmas, pensar serviços desenhados para essas mulheres que vão ter acesso a serviços complementares, entendendo o que essa mulher quer, o que essa mulher precisa. A sociedade compreende que ela é a cuidadora do lar, a sua função principal é a de cuidar, mas hoje quem é essa mulher? Para além do cuidar, né? O que realmente nós precisamos contemplar nesse cuidado. O Instituto Padre Haroldo, ele atende ao público do gênero feminino e do gênero masculino. Se você precisar entrar em contato conosco, acesse também o nosso site, padreharoldo.org.br, e lá você também vai ter todos os telefones, né, dos centros de acolhimento. Pode também nos acessar através do Hub. Hoje, qualquer pessoa adoecida, né, pelo uso de álcool e outras drogas que precisa de um tratamento especializado, se for ao Hub aqui no estado de São Paulo, vai ser atendido prontamente e encaminhado para o nosso serviço também. Então, muitíssimo obrigada. Tem algum Instagram? Sim, @Instituto Padre Haroldo. Muito bacana. Obrigado pela participação aqui conosco. Doutora Valéria? Bom, eu agradeço muito também, adorei ouvir vocês, amei o trabalho de profissionalização que vocês estão fazendo. Bom, doutor Quirino também, o trabalho que ele vem fazendo eu admiro desde o início. E eu quero fechar salientando uma das coisas mais importantes na prevenção do transtorno de uso de substâncias em mulheres é a quebra do preconceito. E a quebra do preconceito não depende apenas de nós profissionais da prevenção, mas depende de cada cidadão, de cada um de vocês. Cada um de vocês que está nos assistindo precisa enxergar a mulher como um ser humano que muitas vezes está precisando de ajuda e não de ser apontada. Porque isso só colabora, cada uma das pessoas que aponta o dedo para uma mulher está colaborando para que esta mulher adie um tratamento, e isso traz consequências não só para ela, mas para todo o sistema que está em volta dela, que envolve muitas vezes família. Então vamos focar nisso. Eu sou Valéria Rocha Brasil, sou cofundadora do Instituto Rocha Brasil, que é uma instituição que trabalha a prevenção e tratamento da saúde mental em âmbito nacional. Então é www.rochabrasil.com.br e nosso Instagram é Instituto Rocha Brasil. Muito bom. Obrigado, doutora Valéria. Sempre aqui participando conosco, orientando toda a sociedade. Muito obrigado. Doutor Quirino. Meu amigo Carlos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Foi ótimo mais uma vez, com a doutora Valéria, Sheridan, Vinícius, pessoas que eu conheço há muito tempo e gosto muito de estar na companhia de vocês. E eu queria aproveitar a ocasião para falar para as pessoas que precisam de cuidado na área da dependência química, que precisam de tratamento, que podem nos procurar lá no Hub de Cuidados em CRAI contra as Drogas. Como eu disse aqui, um serviço recém-criado pelo governo do estado de São Paulo, que tem como objetivo central cuidar das pessoas que apresentam quadros de dependência química, que frequentam as cenas abertas de drogas, as cracolândias ali da região central do município de São Paulo, que tem como objetivo tentar minimizar o sofrimento dessas pessoas, dar condições dignas de tratamento para elas. Entretanto, o Hub também é um serviço que está aberto, que está de portas abertas para receber as pessoas em geral. Então, você que apresenta problema com drogas, que precisa de tratamento, quer buscar ajuda, ou você que conhece alguém que tem um familiar, um amigo, um conhecido, oriente essa pessoa que busque ajuda, que busque tratamento. É importante também nós falarmos aqui, né, sobre a importância do tratamento. Dependência química é um problema grave de saúde, mas que tem tratamento, as pessoas
conseguem sair, as pessoas conseguem se reabilitar. Então, a gente falar sobre essa possibilidade real, concreta, a esperança para as pessoas, isso é importante. Então, a gente vê a demanda por cuidado nessa área, Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, um serviço público do Governo do Estado de São Paulo, gratuito, que funciona 24 horas por dia, lá na Rua Prates, 165, fica ali no Parque da Luz, região central de São Paulo. Então, Rua Prates, 165. Então, por favor, você que conhece alguém que tem um problema, indique o nosso serviço, porque nós precisamos ajudar cada vez mais as pessoas a saírem desse flagelo que é o mundo das drogas. Fantástico, fantástico. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela tua presença. Reforço meu abraço ao nosso governador, ao doutor Felício, que esteve aqui com a gente, nosso vice-governador. E só para aproveitar, né, o vice-governador Felício Ramute, que está capitaneando todos esses esforços para que nós possamos ofertar cuidado, tratamento para as pessoas nas cenas abertas de drogas em toda a cidade de São Paulo, em especial na região central. Quando ele esteve aqui, ainda reforcei isso com ele, né? A missão é difícil, mas eu tenho certeza que no comando dele, do Dr. Quirino, muita coisa boa iria acontecer e de fato está acontecendo. Então, parabéns pelo trabalho. Pessoal, é isso. A dependência química é uma doença, mas tem tratamento, é possível sair, é possível ter essa mudança de vida, basta você buscar uma ajuda. Você, familiar, não abandone seu ente querido nesse momento. É importante você insistir, lutar e brigar pela recuperação do seu ente querido. E aqui, todos os profissionais à sua disposição para ajudar, para orientar, sempre que preciso. Nossas redes sociais, @Revista Dependência Química e @Carlos Lotar. Um abraço, pessoal.